sobre esse papel que o Rogério Ceni não tem no São Paulo e que o Galhardo tem no River, né? Dadas as devidas proporções. Mas eu vou transformar a pergunta, cara, pra muita gente que não acompanha, vexame o São Paulo perder pro Independente Del Valle na final da Sul-Americana. O que você pode dizer pra quem pensa assim, cara? Bom. Cara, é aquela coisa do... Assim, eu acho que esse momento do futebol brasileiro, né, é um momento de muito domínio da América do Sul, né? Mas tem essa coisa de você só olhar para o próprio umbigo e achar que aqui que não existe nada além do que está aqui, né? E isso é uma coisa natural do brasileiro. O brasileiro olha para o mercado interno e para a Europa, não olha de volta. Isso aí. O Independente Del Valle vinha numa campanha muito forte na Sul-Americana. Ele passou por cima do Melgar na semifinal. Mas o Melgar... Eliminou o Inter. Tinha eliminado o Internacional. O Internacional que está aí fazendo uma belíssima campanha no Campeonato Brasileiro. Então, esse clube, eu acho que ele é uma referência no mercado sul-americano. Porque ele é diferente de tudo, né? É um clube empresa, que tem um dono. Na verdade, tem mais de um dono, mas tem um dono principal, que é o Michel Deller. E os caras que pegaram do nada. Era um time de terceira divisão lá, e eles montaram toda uma estrutura para formar jogadores, em primeiro lugar. Mas em 10 anos eles têm 2 títulos de Sul-Americana, um título de vice da Libertadores, um campeonato equatoriano. Estão sempre disputando as principais competições aí. E construíram um estádio pequeno, mas não tem torcida. Então, assim, serve para eles, é moderno, lá em Sangolquí, nos arredores de Quito. E é um time que tem um clube que criou uma identidade de jogo definida. Então, entra técnico, sai técnico, a maneira de jogar continua a mesma, as ideias de futebol são muito semelhantes, eles gostam muito de buscar treinadores europeus já para a base. É o português ainda? Não, saiu. Agora quem está dirigindo o time é o Martim Anselmo, que era auxiliar do Ramírez. É um argentino, mas trabalhou com os espanhóis lá. Antes do Ramírez teve o Ismael Rescalvo, que também tem uma história de formar jogadores desde a Espanha. Eles foram buscar o Ramírez. A grande experiência do Miguel Ramírez antes não é nem no futebol espanhol, é no Catar. O Catar tem uma escola de atletas, a Aspire, que é não só de futebol, é para atletismo, é para natação, é para não sei o quê. É forte, né? É um centro de excelência na formação de atletas lá do Catar. É que a população é muito pequena, é difícil você tirar grandes atletas, mas a seleção que vai para a Copa do Mundo, basicamente toda ela formada ali, né? Jogadores que eles vão desenvolvendo com o tempo. E eles contratam técnicos da Europa que vão para lá trabalhar. Os espanhóis, né? Não só espanhóis, mas tem... E o Ramírez tinha passado um longo tempo lá no Catar quando o Del Valle vai buscá-lo para a base. E aí, quando o Rescalvo sai pro Emelec, que é um clube grande lá, né, de grande torcida, eles não contratam ninguém, eles puxam o Ramírez da base, o Ramírez melhora o time e consegue vários títulos e tal. É importante. Mas é dentro de uma ideia. Então, assim, é um clube muito profissional, que trabalha muito com marketing, que está crescendo no mercado. É um clube de 10 anos, cara. É muito pouco tempo. Ter esses resultados que ele tem, né? E que é um case de sucesso aí no mercado sul-americano, que eu acho que muito time brasileiro podia olhar para procurar entender como é que eles fazem isso. Hoje, praticamente todos os jogadores revelados no Equador saem do Del Valle. Inclusive para os outros times do Equador. Do Equador, né? O Barcelona de Guayaquil contrata, o Emelec contrata, o LDU contrata. E fora, tem alguns aqui no mercado brasileiro, tem muitos na Major League Soccer nos Estados Unidos, tem alguns já na Europa, né? Tem lá o Moisés Caicedo muito bem no Brighton, lá da Premier League. Tem jogadores na França. Então é assim, E aí acontece que eles vendem tanto e vendem cedo, que eles tiveram que formar um time hoje que tem mais jogadores velhos do que novos. E muitos argentinos ali, né? Estão falando do 10. O 10 é o Favini? Não, o 10 é o Sornosa. É o Sornosa? Que foi o primeiro jogador de lá, formado lá, que apareceu com sucesso. Ele saiu de lá na primeira fornada, o Sornosa. Tem um argentino, mas tem o Faravelli, então, que é o... Tem o Pejerano, tem o Faravelli, tem... É o cabeludinho, né? Estão dizendo aí que Palmeiras, Flamengo... O menino que fez os gols lá na frente, Lautaro Dias, que também é um jogador argentino, mais novo, né? Os zagueiros também, tem 2 zagueiros argentinos. Então é um time que, para aproveitar bem o pessoal que sobe da base, eles têm que ter uma base de jogadores experientes, né? Uma espinha dorsal da equipe de jogadores experientes. E aí eles vão colocando os jovens da base. O goleiro é muito bom, é da base. O lateral esquerdo é muito bom, o Chaves é da base. Né? O Angulo no meio-campo é muito bom jogador, vem da base. Mas ele joga no meio-campo com 2 argentinos experientes. Faravelli e Pejerano. E aí vai.
Isso Fora velho, nossa. ver futebol pra ver render aqui no Brasil, porque... Não. Não, né? Não. Eu vi o pessoal ontem mesmo, tava botando Palmeiras, tá de olho, Flamengo. Não acho. Não acho que tem essa pegada, não. Agora, mas Sinceramente. quando se enfrentaram, você já sabia que não ia ser fácil pro São Paulo. A gente assim. sabia que não ia ser fácil. Eu acho que o São Paulo... acreditava que o São Paulo pudesse fazer um bom jogo, mas foi engraçado que parece que o time sucumbiu, né? O time perdeu as forças. Acontece isso, gente. Às vezes acontece. As coisas não começam a dar errado e você não consegue encontrar a pegada de novo, né, do jogo. São Paulo teve alguns bons momentos na temporada no futebol brasileiro, mas, por exemplo, contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, o time apagou também, né? Às vezes não tá pronto pra todas as situações do jogo, Esse né? negócio de 10 anos sem ganhar um título, fica aquela coisa, ganhar no Paulista, né? Mas eles chegaram nessa final com aquela fala de... Talvez muita pressão, né? O próprio Rogério colocando o jogo da década e tal. Achei também que talvez a gente pudesse ter mais torcida do São Paulo presente. Também um estádio muito Reclamaram grande. da logística, né? Corda, Caro. Não é fácil. Não tô colocando culpa na torcida do São Paulo, não. É caro, hoje em dia, qualquer passagem aérea, se for pra São Paulo, é R$3 mil. Tem que ficar de madrugada garimpando ali. E as pessoas trabalham, né? Tem suas vidas, assim. Não é fácil você ir à Argentina. E não é nem Buenos Aires, é interior da Argentina. Agora, ampliando, já que tá falando do Del Valle, ampliando pro Equador. Porque me parece que essa iniciativa do pessoal do Del Valle já meio que reverbera no país, né? Porque no Emelec tinha uns irmãos gêmeos que eram espanhóis também, né? Que trabalhavam lá e tal. E você vê a seleção do Equador na Copa do Mundo, faz uma campanha à frente de outras gigantes, melhor do que Colômbia, por exemplo, né? Chile. Exatamente. Ficou fora. O Equador é uma seleção que, por esse trabalho do Del Valle, e lógico, ampliando pros outros clubes, chega numa Copa forte, podendo falar, lógico, forte do Equador, né? Pra fazer uma campanha digna ali. Mas pode surpreender? Eu acho que ainda é cedo pra gente colocar num nível acima. Acho que ainda tem estrada pra crescer ali. Quando chega numa Copa do Mundo, o buraco é mais embaixo. Né? Sim, sabe? É muito complicado. Os jogadores nem sempre estão prontos pra esses maiores desafios de enfrentar. Porque, apesar de todo o trabalho bem feito do Del Valle, a gente tá falando de um ou outro jogador que conseguiu jogar no futebol europeu. No mais alto nível do futebol europeu. Não tem tanta gente. Alguns já foram pro México e tal. Né? Então, ainda não acho que seja um time no mais alto nível do futebol mundial. Quem sabe passar para oitavas de final, mas eu não vejo muito além de oitavas de final, não. Mas já é uma evolução. Se a gente pensar, por exemplo, que o Chile ficou no meio do caminho. O Chile que era, assim, a última Copa da geração de ouro do Chile, né? Com Vidal, Sanches e outros tantos, mas especialmente esses dois. Era a última Copa deles, eles não conseguiram ir. Que são jogadores que, assim, testados e aprovados no mais alto nível do futebol mundial.